Olha que fofura que eu vou ensinar na aula de hoje. Olá, minha amiga, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do canal. Eu sou a Deise Cardoso. Você está bem? Eu estou muito bem, espero que você esteja bem também. E olha, eu vou ensinar na aula de hoje esse mini ursinho amigurumi. E ele ficou mini mesmo, ele mede quase 7 centímetros. E eu criei esse ursinho para fazer companhia com a boneca que eu ensinei semana passada aqui no canal. E olha como que eles ficaram lindinhos juntos. Ficou uma fofura, não é mesmo? E eu criei esse ursinho com o fio Cleia, tá bom? Eu usei o fio Cleia e também usei a agulha 1,25. E eu confesso para você que eu não era muito fã de fazer amigurumis tão pequenos, mas eu estou gostando muito de criar essas fofurinhas. E você, gosta de fazer mais amigurumis pequenos ou amigurumis grandes? Deixa nos comentários qual é o que você mais gosta de fazer, porque assim também eu tenho uma noção do que trazer aqui para o canal, para poder ensinar para você. Então, para você que gosta de desafio assim como eu, vem comigo que nós vamos fazer juntinhas essa fofura. E para você que não é inscrito aqui do canal, se inscreva, ative o sininho para não perder as novidades que eu coloco aqui no canal. Ah, e antes que eu me esqueça, eu sei que pode ser cansativo para quem já sabe, mas para quem não sabe, eu tenho um grupo lá no Facebook, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Então, para você que não participa, acessa esse link para você poder participar. Eu coloco os vídeos lá primeiro, tá bom? E lá também eu fiz com o intuito de tirar a dúvida de vocês. Então, corre para poder participar. Vamos começar então a nossa aula com essa fofurinha. Vou iniciar o braço fazendo 10 pontos baixos dentro do anel mágico. E para fazer essa peça, você precisa ter muita paciência, tá? É um trabalho que exige bastante paciência, é um desafio e tanto. Mas quando fica pronto, é uma satisfação muito grande porque fica bem fofo, né? Então, para poder fazer, faz com calma. Já fiz então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos dentro do anel mágico. Pode puxar o fio inicial para poder fechar o anel mágico. Quando você for puxar, não puxa ele todo. Deixa um pouco sem puxar. Quando você terminar a segunda carreira, que você termina de puxar ele todo, para não ficar tão difícil de fazer a segunda carreira. Para poder marcar, eu vou usar um fio de outra cor, marcar aqui o final da carreira. Não vou usar marcador, porque senão vai ficar com o ponto aberto. Vou usar um fio bem fino para poder marcar, da mesma espessura desse daqui que eu estou fazendo. Para poder iniciar o primeiro ponto, eu vou introduzir a agulha no primeiro ponto para ele poder abrir, para poder ficar mais fácil. Agora, da carreira 2 até a carreira 7, você vai fazer ponto baixo sobre cada ponto de base. Cada carreira precisa ter 10 pontos. Terminei todas as carreiras e eu vou colocar aqui dentro só um pouquinho de fibra, tá? Não precisa encher todo, não. Com a ajuda desse pincel que eu achei aqui, eu vou empurrar essa fibra para dentro, que tá bem pequenininho para poder empurrar com o dedo. Acho que eu coloquei demais. Deixa eu empurrar mais um pouco. Vou tirar um pouco aqui de fibra, é bem pouquinho mesmo, tá? Agora, para poder finalizar essa peça, esse braço, eu vou fechar com ponto baixo. Vou para o próximo ponto e também no ponto de trás da peça e vou fazer um ponto baixo. Preciso fazer desse jeito até o final. São 4 pontos baixos. Fiz 1, 2. Olha, eu passo no da frente e no de trás.
3 e 4. Corta o fio, não precisa cortar muito grande. E finaliza com uma correntinha e puxa todo o fio para poder formar o nó. O bracinho já está pronto, você precisa fazer outra peça igual a essa. Eu vou fazer agora a perna. Já coloquei aqui dentro do anel mágico 6 pontos baixos. Vou puxar o fio inicial. Na segunda carreira, eu vou fazer aumento por toda a volta. Vou colocar 2 pontos baixos em cada ponto de base e no final vai ficar com 12 pontos. E agora da carreira 3 até a carreira 7, você vai fazer ponto baixo sobre cada ponto de base. E cada carreira precisa ter 12 pontos. Terminei todas as carreiras da perna e eu coloquei também um pouquinho de fibra, tá bom? Agora, para poder fechar, eu vou fechar da mesma forma que eu fechei o braço. Vou para o próximo ponto, coloco no ponto de trás e faço um ponto baixo. Vou fazer isso até fechar completamente a peça. Vai dar um total de 5 pontos baixos. Fiz 3, 4 e 5. Eu já cortei o fio, vou fazer um nó para poder ficar fechado completamente. Você vai precisar fazer outra peça igual a essa. Porém, nessa primeira perna, você cortou o fio. Na segunda, você não corta o fio, porque nós vamos unir as duas pernas. Terminei a segunda perna. E antes de unir, você precisa fazer 2 correntinhas. Não faz essas correntinhas muito apertadas. E essa última correntinha, a segunda correntinha, que vai ser o final da carreira. Agora, eu vou fazer nessa carreira pontos baixos, utilizando somente uma alça do ponto. Tanto nessa perna quanto nessa daqui. Então, para poder unir, eu vou introduzir a agulha somente em uma alça, que é essa alça da frente, e vou fazer um ponto baixo. Vou seguir fazendo ponto baixo, usando somente uma alça. Já fiz 2, 3 e 4. Aqui tem o último ponto da carreira. Ele está bem escondido aqui. Nele, em uma alcinha somente, nessa alça aqui da frente, eu vou fazer um aumento. Vou colocar 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Vou virar a peça. E agora eu vou trabalhar nessas carreiras, nessas alcinhas que ficaram aqui do ponto. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 alcinhas. Nessa primeira, eu também vou fazer um aumento. Olha com calma para não pular nenhum ponto, nenhuma alcinha. Fiz o aumento. Agora eu vou fazer ponto baixo sobre cada ponto de base. Vai ser 4 pontos baixos. Fiz 2, 3 e 4. Cheguei nas correntinhas. Aqui também na correntinha eu vou usar somente uma alcinha. Então, fiz 4 pontos baixos. Vou para a correntinha, tem 2 correntinhas. Passo a agulha em uma alcinha. Faço 5 pontos baixos. Vou para a próxima. 6 pontos baixos. Cheguei na outra perna. Nessa perna, como eu falei, você também vai passar a agulha somente em uma alça do ponto. Você vai fazer 4 pontos baixos.
Então, juntando com 6 que eu já fiz aqui, até as correntinhas, vai ser um total de 10 pontos baixos, porque aqui eu faço mais 4. Então, vamos contar 7, 8, 9, 10. Cheguei na lateral, onde tem um ponto baixo aqui escondido. Vou usar também somente uma alcinha e vou fazer um aumento. Vou virar a peça e nessa primeira alcinha, aqui na parte de trás, você também vai fazer um aumento. Agora, você vai seguir fazendo ponto baixo sobre cada alcinha. Vai ser um total de 6 pontos baixos. Porque nessa perna, você faz 4. E aqui tem as duas correntinhas aqui no meio, que você também vai pegar as duas alcinhas. Elas estão bem aqui. Faz assim com a agulha, para ficar mais fácil. Então, já fiz 4, 5 e 6. Como eu tinha falado, nessa carreira, a segunda correntinha que foi feita lá no início seria o último ponto da carreira. Então, você coloca o marcador aqui, coloca o fio aqui nesse último ponto. Essa ficou sendo a carreira 8 e nela precisa ter 28 pontos. E quando você for começar essa próxima carreira, que é a carreira 9, presta atenção porque o primeiro ponto baixo, ele fica bem escondido aqui. Então, afasta um pouco esse último ponto que você fez para poder ver esse primeiro ponto da carreira. E agora, nessa carreira, você precisa fazer 13 pontos baixos e um aumento. Fiz os 13 pontos baixos, no próximo ponto, faz um aumento. Você precisa fazer essa sequência mais uma vez, até chegar aqui no marcador. E no final dessa carreira, vai ficar com 30 pontos. Da carreira 10 até a carreira 14, você vai fazer ponto baixo sobre cada ponto de base, e em cada carreira precisa ter 30 pontos. Na carreira 15, você vai fazer por toda a volta uma sequência de 3 pontos baixos. E no próximo, uma diminuição. No final dessa carreira, vai ficar com 24 pontos. Na carreira 16, você vai fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. E no final dessa carreira também vai ficar com 24 pontos. Carreira 17, e por toda a volta você precisa fazer 2 pontos baixos. E no próximo, uma diminuição. No final dessa carreira vai ficar com 18 pontos. Na carreira 18, você vai fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. E nessa carreira também vai ficar com 18 pontos. Nessa carreira, a 19, vai ser a carreira que você precisa colocar os braços. Então, você vai iniciar com 3 pontos baixos. E agora, você vai fazer ponto baixo no braço e no corpo. Quando você for fazer, verifica porque tem o lado do avesso dessa carreira que você fez por último, da última carreira com fechamento com ponto baixo, você coloca a parte do avesso para baixo. Você precisa passar a agulha no primeiro ponto e também no próximo ponto do corpo. E vai fazer um ponto baixo. Tem 4 pontos baixos nessa última carreira do braço. Então, vai fazer isso por 4 vezes. Verifica direitinho para não pular nenhum ponto.
Fiz 2. Vou para o próximo. 3. E vou para o quarto ponto. Pronto, já ficou unido o primeiro braço. Agora, você precisa fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Vai unir o próximo braço. Verifica o lado do avesso, coloca para baixo e introduz a agulha no primeiro ponto. Vai fazer do mesmo jeitinho. Vai passar também no ponto do corpo. Vai seguir fazendo até passar por todos os pontos do braço. São 4 pontos, já fiz 2. 3. E 4. Para chegar aqui no final da carreira, falta mais 2 pontos baixos. 1 e 2. Essa carreira também vai ficar com 18 pontos. E vai ficar assim, com os bracinhos unidos. Agora, eu vou iniciar a cabeça. E nessa primeira carreira da cabeça, você precisa fazer 2 pontos baixos e no próximo, um aumento. Vai fazer essa sequência por toda a volta e no final vai ficar com 24 pontos. Você precisa fazer as carreiras de aumento até ficar com 4 pontos baixos e um aumento. Então, na carreira 2, você faz 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. No final, fica com 30 pontos. Na carreira 3, faz 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E no final, fica com 36 pontos. Da carreira 4 até a carreira 7, você faz ponto baixo sobre cada ponto de base. E em cada carreira precisa ter 36 pontos. Depois de fazer as carreiras de ponto baixo sobre cada ponto de base, você vai começar a fazer as diminuições. Então, nessa carreira 8, você precisa fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Fiz 3, 4 e no próximo uma diminuição. Faz dessa forma por toda a volta e no final dessa carreira vai ficar com 30 pontos. Na carreira 9, você faz 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. No final, fica com 24 pontos. Na carreira 10, 2 pontos baixos e uma diminuição. No final, fica com 18 pontos. Na carreira 11, 1 ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. No final, fica com 12 pontos. E por último, a carreira 12 faz 6 diminuições. E no final, fica com 6 pontos. Eu vou fazer essas carreiras de diminuições e quando eu terminar eu retorno. Terminei todas as carreiras de diminuições e agora eu vou finalizar daquele jeito que finaliza em todos os amigurumis. Com a agulha de tapeçaria bem fina, eu vou passar por cada alcinha do ponto baixo, a alcinha da frente, vou passar de fora para dentro. Como restou 6 pontos baixos, eu vou passar nos 6 pontos desse jeito. E depois que você passar por essas alças, você pode arrematar o fio. Para fazer o rabinho do urso, você vai colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico na primeira carreira. E na segunda carreira, você vai fazer aumento por toda a volta. Vai colocar 2 pontos baixos em cada ponto de base. E no final vai ficar com 12 pontos. Na carreira 3 e 4, você vai fazer ponto baixo sobre cada ponto de base
e em cada carreira precisa ter 12 pontos. Terminei o rabinho e ele vai ficar com 4 carreiras. As orelhas você vai iniciar da mesma forma, porém, você vai fazer até a carreira 5. Então, carreira de ponto baixo sobre cada ponto de base, você vai fazer nas orelhas nas carreiras 3, 4 e 5. O início é do mesmo jeito, tá bom? Só muda no final que aumenta uma carreira. E em todas essas peças, nas orelhas, no focinho e no rabinho, você pode cortar o fio, deixa um pedaço quando você terminar a peça e vai para o próximo ponto e finaliza com ponto baixíssimo e pode puxar todo o fio. O focinho você vai fazer diferente das orelhas e do rabinho. Você vai colocar 8 pontos baixos dentro do anel mágico e da carreira 2 até a carreira 3, você vai fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. E em cada carreira vai ficar com 8 pontos. Para poder fazer a costura de todas as peças, você vai posicionar e vai colocar o alfinete assim no meio para poder segurar a peça no amigurumi. Aqui as orelhas eu coloquei, aqui tem a parte do meio, eu contei uma, a partir da segunda carreira eu posicionei uma orelha e do outro lado também da mesma forma. Aqui o meio, uma, 2 carreiras. Não contei essa do meio, eu contei a carreira do lado. E eu posicionei as orelhas dessa forma. Então, posiciona com os alfinetes e antes de costurar, verifica se a posição está correta. E todas as peças eu costurei da seguinte forma. Eu vou usar a mesma agulha de tapeçaria. Ela é bem fininha e com isso os pontos não ficam abertos. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou introduzir a agulha nessa mesma direção que está saindo o fio. Vou passar aqui pela cabeça. Vou para o próximo ponto, usando as 2 alças do ponto baixo. Porém, eu não vou passar para cá. Eu vou ir nessa direção, para trás. Agora, eu vou levar o fio para esse sentido, seguindo na direção que está saindo o fio. Vou passar lá na cabeça. E vou para o próximo ponto, perto do próximo ponto da orelha, que eu preciso passar. Passo o fio. Vou introduzir no próximo ponto, usando as 2 alças da orelha, do ponto baixo da orelha. Mas não vou passar no sentido para lá, não. Eu vou passar no sentido para trás. Ah, eu não coloquei enchimento em nenhuma peça, porque é bem pequenininha, então eu não vi necessidade de colocar. Olha, eu passei nesse ponto, aqui está o próximo ponto que eu preciso passar. Então, eu estou aqui com o meu fio, eu vou ir na direção que está esse ponto que eu preciso passar, esse próximo ponto. E vou repetir a mesma coisa. Passo o fio para cá e passo a agulha nas 2 alças do ponto baixo, nesse sentido, para trás. E sempre que você estiver costurando alguma peça, você fique atenta para que a peça não fique para dentro, para que você não costure e ela não fique para dentro. Você sempre traz ela para frente. Pode trazer com agulha de costura mesmo. Faz dessa forma, para a peça não ficar indo para dentro. Então, eu vou fazer toda essa costura desse mesmo jeito que eu fiz, e quando eu terminar, eu retorno. O focinho, eu costurei 2 carreiras acima de onde está o braço.
Aqui está o braço, então, 1, 2 carreiras acima. Posicionei com alfinete também. E o rabo, eu coloquei também 2 carreiras acima de onde está as perninhas. 1, 2. E eu vou costurar do mesmo jeito que eu costurei as orelhas. Eu vou bordar os olhos. Eu estou usando aqui o fio de bordado, mas eu separei apenas 3 fios, para não ficar muito grosseiro os olhos do ursinho. Uma carreira acima do focinho, eu vou passar o fio bem na lateral do focinho. Vou levar o fio lá para trás, vou segurar com esse dedo. Vou retornar no mesmo local que está saindo o fio e vou para o ponto de cima. Desse jeito. E agora eu vou puxar todo o fio. Ele vai formar o olhinho. Se você quiser deixar mais fechadinho, você pode puxar. Se quiser deixar ele mais aberto, não puxa tanto, tá? Eu gosto de deixar ele um pouquinho mais aberto. Vou levar agora o fio lá para trás, para poder arrematar. Então, eu vou passar nesse mesmo local que está saindo o fio. Agora é só acertar. Com a agulha mesmo, você faz isso. E ficou prontinho os olhos do ursinho. Para poder fazer o focinho, eu vou passar com a agulha. Vou trazer aqui para o focinho, nessa carreira que está aqui acima. E agora eu vou fazer um triângulo bem pequenino. Vou passar o fio para o outro lado e vou vir com a agulha aqui para o meio. Vou fazer o triângulo agora, passando o fio desse lado para o outro lado. Vou passar agora aqui pelo meio e vou levar já esse fio aqui pra cima, para poder preencher esse meio do triângulo. Preencher com esse fio para bordado, tá? Agora eu vou preencher toda essa parte com o fio preto. Depois de passar o fio aqui para baixo, eu separei um fio e só ele que eu vou levar aqui para cima. Vou levar esse fio lá para trás para poder arrematar. Esses 2 fios que restaram, eu também vou levar lá para trás. Mas eu vou passar com eles por aqui. Chegamos no final de mais uma aula e esse é o resultado final do nosso ursinho amigurumi. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigada por você ter me acompanhado até aqui. Não esquece de participar do meu grupo lá no Facebook, tá bom? Curta também os vídeos que eu coloco aqui, compartilha. Muito obrigada por você que já está fazendo isso. Beijos e até a próxima aula.